Boa noite, irmãos. Eu gostaria de abrir com vocês a carta aos Hebreus, no capítulo 4, mas não sem antes mandar algumas notícias aqui fresquinhas que eu tive agora antes de sair de casa. Falei com o pastor José Dilson e ele pediu para agradecer a igreja as orações. Uma vozinha um pouco fraca, mas dizendo que está bem no Senhor e confiante que vai sair de lá. Não tem sido fácil a luta dele, mas a gente acredita que, sobretudo, estão os propósitos de Deus e ele vai sair de lá em nome de Jesus. Então, vamos continuar orando, amém? Irmãos queridos, vamos ficar de pé nessa hora e abrir as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 4, e vamos ler a partir do verso 14. Hebreus, capítulo 4, a partir do verso 14. Você pode compartilhar a leitura com o irmão que esteja ao seu lado, caso ele não esteja com a Bíblia à mão. Diz assim: o nosso querido pastor Josué pregou com ênfase nesse mesmo texto no domingo passado, no verso 16. A minha ênfase hoje, portanto, está nos versos 15, 14 e 15. E eu tenho certeza que a gente vai compreender muito bem a relevância do verso 16 no final do culto. Diz assim, Hebreus capítulo 4, verso 14: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Feche os seus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Diz o autor sagrado: não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Hoje à noite você pode alimentar uma viva esperança de que esse fiel e sumo sacerdote possa renovar a sua palavra no seu coração, possa se auto-revelar para a sua vida de uma maneira especial, a ponto de você sair daqui com aquela certeza de que você ouviu a voz de Deus, de que o seu coração não é mais o mesmo, e que Ele renovou a sua fé, uma fé de criança, uma fé pura, uma fé que o faz olhar para Ele com a ternura de antigamente. Pai, nós queremos louvar o Teu nome, te agradecer, porque nos sabemos na Tua presença nessa hora. Jesus, nós suplicamos a porção necessária do Teu Espírito para uma hora como essa, para mim que falo e para o Teu filho e a Tua filha que ouve a Tua palavra. Nós suplicamos pedindo que o Senhor nos fale profundamente ao coração, que o Senhor nos capture, que o Senhor roube a nossa atenção, que o Senhor possa aplicar essa palavra no sentido da gente ganhar uma renovação profunda, visceral, central na nossa vida, a ponto de nos renovar, a ponto desse culto ser um culto marcante entre
aquilo que vivemos até agora é aquilo que vamos viver depois. Faz assim em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, lava-nos com teu sangue e sê a nossa suficiência. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos assentar, irmãos. Essa palavra se revelou para o meu coração de uma maneira muito especial. Eu tentei me livrar desse texto, mas ficou ressoando na minha mente nas últimas 2 semanas. Não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Se Deus tem uma fraqueza, é a de não poder não se compadecer das fraquezas daquele que é chamado pelo seu nome, daquele que foi eleito desde toda a eternidade, daquele que chega quebrado, aquebrantado diante de si, precisando da sua misericórdia e da sua graça. Então devemos alimentar essa esperança de sermos acudidos, de sermos visitados, de sermos renovados por esse Deus que é vivo, presente, que é o nosso sumo sacerdote, que é o nosso fiel intercessor, que está à destra do Pai, olhando por mim e olhando por você. Mas eu queria introduzir esse momento falando de uma pesquisa feita pela revista Isto É, no ano de 2017, baseada em dados do IBGE, dizendo que o grupo que mais cresce na nossa nação é o grupo dos denominados desigrejados, a ponto do pastor e músico Nelson Bomilca escrever o livro Os 100 Igrejas, publicado pela Mundo Cristão. São mais de 4 milhões na nossa nação convertidos, mas sem igreja, desistiram de caminhar dentro de uma denominação. É a metade da população de Nova York nas ruas, do lado de fora, por alguns motivos que não cabem aqui o trato numa hora como essa. Mas a impressão que se tem é que a igreja tem ganho asas, mas não raízes. A gente percebe que a igreja tem cada vez mais, no tempo que se chama hoje, ganho publicidade, mas não profundidade. E talvez isso explique um pouco da nossa inconsistência dentro de casa, explique um pouco sobre a nossa incapacidade de se relacionar, de lidar com aquele que é diferente. Talvez isso explique um pouco da nossa insatisfação enquanto portadores da felicidade. E eu particularmente, irmãos, creio que a tendência midiática hoje tem encurtado o tempo do sujeito consigo mesmo, de você com seu Deus e com o próximo, das relações pessoais, reais. E isso, de alguma maneira, tem se refletido nas nossas relações interpessoais. Isso tem tornado as nossas vidas mais rarefeitas, mais pueris, mais insatisfeitas, porque a nossa relação tem sido assim. E a pergunta que a gente deve fazer numa hora como essa é: que igreja nós aqui na Betânia estamos construindo? Que igreja você tem cultivado dentro de você? Que cultura pessoal e comunitária nós estamos produzindo nesse tempo? E quando a gente para olhar para essa carta do escritor sagrado aos Hebreus, nós percebemos uma preocupação do escritor sagrado quanto à condição e os rumos dessa comunidade para a qual ele está escrevendo. Uma comunidade constituída por judeus que se converteram, aceitaram a fé, mas que estavam, de uma certa forma, atravessando uma série de dificuldades delicadas pelos seguintes fatos. Primeiro, suportavam a fé debaixo de muito sofrimento.
Era uma igreja que estava vivendo num processo de dor aguda. Talvez assim como você, dentro de casa, dentro do seu próprio coração. O que fez esse escritor sagrado escrever para essa comunidade judaizante, mais convertida, dizendo o seguinte: lembrem-se do que aconteceu no passado. Ele queria trazer à memória daquele grupo eleito aquilo que eles tinham vivido tempos atrás. Naqueles dias, diz o escritor, depois que a luz de Deus os iluminou, vocês sofreram muitas coisas, mas não foram vencidos por essas lutas. Alguns foram insultados e maltratados publicamente, em outras ocasiões vocês estavam prontos para tomar parte do sofrimento em Cristo. Como também aceitastes o espólio dos vossos bens. Era uma comunidade que estava debaixo de tribulação, debaixo de angústia, debaixo de dor, e até os seus próprios bens materiais estavam sendo espoliados. Mas agora, ao lidar com a dor presente, essa comunidade estava fraquejando. Essa comunidade estava titubeando, não estava tão crente, tão fiel, tão firme quanto no passado. Segundo, a confiança em Deus estava sendo abandonada devido às muitas solapadas na vida. Capítulo 10, verso 35. O escritor então vai dizer: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Numa outra versão, grande galardão. Era uma exortação à confiança, uma exortação à esperança. E também passavam pela possibilidade do retrocesso que era, na visão do autor sagrado, iminente na relação deles. O meu justo, diz ele, viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E ainda tinham aqueles que estavam banalizando a graça, correndo o risco de se tornarem pessoas endurecidas no processo da sua vida cristã. E ele vai dizer: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial se tornem participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo a ignomínia. Gente que estava vivendo a possibilidade de brincar com a graça e correndo o risco de se tornar gente endurecida. Também vemos crentes desigrejados, a ponto de, no capítulo 10, verso 25, o escritor sagrado dizer: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E diante dessa realidade, eu fiquei pensando, será que essa epístola não é algo que nos quer dizer alguma coisa hoje à noite? Será que não teria entre nós pigmeus na palavra e na caminhada da sua própria espiritualidade? Será que a graça não está sendo banalizada, aumentando o risco de você viver um processo de endurecimento da sua fé, da sua comunhão com Deus, vivendo um processo horrível de distanciamento, clamando e não percebendo que está sendo ouvido? Será que você não está passando por um processo em função das dores, das dificuldades relacionais, de ser um desigrejado dentro da própria comunidade de fé, dentro da própria igreja? Então, hoje à noite eu gostaria de falar sobre o seguinte tema: uma fé diligente, porque me parece que a grande preocupação do escritor sagrado é
se comunicar de tal maneira com os seus ouvintes, no sentido deles restaurarem a fé, restaurarem a comunhão, restaurarem a resiliência. E aí, irmãos, que ensino o escritor sagrado nos oferece nessa noite, a fim de eu e você nos tornarmos proprietários de uma fé diligente? Gente resoluta, gente obstinada, que a despeito do que passa, não deixa de olhar para o autor e consumador da sua fé. Se tem alguma coisa que você não negocia, se tem algo que você não para pensar, é que o Senhor é o único caminho, a verdade e a vida. É você dizer como o apóstolo Pedro: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Está difícil. Sou muitas vezes caluniado, mal entendido, mal interpretado, não entendo muito bem os seus caminhos, não sei por que estou passando isso, não sei por que esse fato não pediu licença para adentrar a minha família, mas tem uma coisa: Senhor, não há sentido na vida fora de Ti. E aí, para eu e você termos essa fé diligente necessária para o tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos de pelo menos 3 coisas que eu gostaria que você gravasse no seu coração. A primeira: empreender maior firmeza na jornada cristã. Eu e você precisamos estar convencidos que não fomos chamados para Disney. Nós não fomos vocacionados por esse Deus que foi à cruz, se viu abandonado pelo Pai, portador dos meus e dos seus pecados, para vivermos num parque de diversão. A vida cristã, como diz o pastor Antônio, é dura. Requer de nós um pouco mais de resiliência, um pouco mais de obstinação, um pouco mais de foco. E é isso o que me parece que o escritor sagrado quer passar ao coração daquela igreja, dizendo: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. E aí entra ele dizendo, no verso 14, parte B: conservemos firmes a nossa confissão. Vejam bem, não é apenas você ser dono de uma fé subjetiva e objetiva. Objetiva no sentido de você crer naquele que teve um nascimento virginal, naquele que viveu uma vida sem pecado, que operou milagres pelo poder do Pai, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao 3º dia, adentrou os céus, foi glorificado pelo Senhor, e agora é o meu intercessor, o seu intercessor, o meu sumo sacerdote, o seu sumo sacerdote. O que o escritor sagrado está dizendo é que você precisa ir um pouco mais além, é que você precisa um pouco mais de firmeza, é que você precisa cultivar essa fé, esse conteúdo, tanto objetivo quanto subjetivo, como alguém cultiva uma plantinha dentro da sua casa. Conservemos firmes a nossa confissão, o que cabe dentro da sua confissão de fé. O que é que aduba a sua fé? O que é que caracteriza, sabe, a sua profissão de fé hoje? Integridade, fervor, justiça, generosidade, serviço, dons espirituais, fidelidade ao chamado ministerial que Ele tem para mim e Ele tem para você. O que está acontecendo aqui, irmãos queridos, é o que o pastor Antônio Carlos costuma chamar de papo reto. O autor sagrado chama a mim e a você para conversar tete a tete e para nos chamar à realidade. No sentido do Senhor ter nos dito que o caminho é estreito e apertado. E que eu e que você precisamos de bom ânimo para vencer assim como Ele venceu. E que uma metáfora da nossa caminhada pode se espelhar na própria vida do Senhor enquanto aqui esteve. Então eu não sei qual é o seu dilema, qual é o seu problema, qual é a sua luta particular. O que eu sei é que você precisa de firmeza, é que você precisa de resiliência,
é que você precisa pôr os seus olhos no autor e consumador da sua fé, para você não se confundir, para você não se apavorar, para você não se estremecer, e ainda que esteja doendo, ainda que esteja difícil, você está firme, porque você está focado nele, e quanto mais você olha para ele, mais ele te fortalece, mais ele vai adubando a sua fé, mais você é tomado por uma coragem que te falta. Era necessário maior resolução e obstinação na caminhada. No livro de Mateus, capítulo 11, verso 12, ele vai dizer que a salvação nos é dada pela graça, mas o reino de Deus é tomado por esforço. É tomado por esforço, é tomado por luta. Veja o que disse Josué ao se despedir do povo. Ele vira para o povo e diz: escolhei hoje a quem servais. Agora eu e a minha casa estamos resolutos, serviremos ao Senhor. É uma decisão pessoal, é uma decisão de não abrir mão da sua confissão de fé. E lendo essa carta, para melhor trabalhar esse texto, me chamou a atenção quantas não foram as vezes que o autor sagrado falava aos seus ouvintes, dizendo ser necessário crer até o fim. Crer até o fim, crer até o fim. Capítulo 3, verso 6, casa de Deus somos nós, se guardamos firmes até o fim a ousadia e exultação da esperança. Como ter uma esperança exuberante? Como nós exultarmos na nossa fé se não olharmos para Ele? Capítulo 3, verso 14, temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. É Ele se colocando nesse processo necessário de olhar para o autor e consumador da sua fé. Para ter uma fé diligente, você precisa empreender maior firmeza na sua caminhada. É o que diz a palavra: conservemos firmes a confissão da nossa fé. Firmes. Em outras palavras, o que o autor sagrado diz é que você não deve se ver uma pessoa distraída. E muitas vezes você está lutando, mas seu companheiro está distraído, seu filho está distraído, sua igreja está distraída. E a gente precisa mais do que nunca nos colocar diante do nosso sumo sacerdote, pedindo em oração que ele renove a nossa confissão de fé, para que a gente possa caminhar. Mas a segunda verdade, para se ter uma fé diligente, é a seguinte: ter consciência sobre quem Jesus é. Capítulo 4, verso de número 14. Tendo, pois, diz o autor sagrado, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, aí nós podemos conservar firmes a nossa fé. O segredo aqui não é você lutar pelas suas próprias forças. O segredo aqui não é você se desesperar diante do quadro que não pediu licença para entrar. O segredo é você estar consciente do seu sumo sacerdote, ser o Filho de Deus que rasgou os céus, penetrou os céus e se colocou como seu sumo sacerdote. Como o autor sagrado está escrevendo para uma comunidade tentada a voltar para o antigo sistema sacerdotal de sacrifício, ele quer convencê-los da superioridade do sacerdócio de Cristo, dizendo que eles não estão colocando a sua fé em Arão, eles não estão colocando a sua fé em Moisés. A fé deles estavam e deveriam ser colocadas no Filho de Deus.
porque Jesus não tem o seu sacerdócio vindo da tribo de Levi, mas da ordem de Melquisedeque, que não tem genealogia, não tem princípio, não tem fim, é um sacerdócio eterno, porque ele ressuscitou dos mortos e para sempre estará intercedendo por mim e por você. Quando você estiver passando por uma dificuldade, se sentindo fraco, saiba que você está eternamente debaixo de intercessão. Não precisava ficar repetindo o sacrifício por si mesmo e pelo povo ano após ano, porque o sacrifício de Jesus foi um sacrifício definitivo, de uma vez por todas. Ele, embora tenha sido tentado assim como eu e você, em nada pecou, foi um sacrifício perfeito. Também não tem fim o seu sacerdócio, porque ele é diferente de todos os outros, ressuscitando dentre os mortos, estando à destra do Pai. Você então pode conservar firme a sua confissão, porque você tem Jesus como Filho de Deus ao seu lado. Não é Arão, não é Moisés, não é o pastor Theo, o pastor Josué, o Vande, o pastor Henrique, e nem um tal de pastor Cláudio. É Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que foi eternamente gerado pelo Pai. Vejam bem, meus irmãos, o que o escritor sagrado está do lado de cá, tentando conscientizar a comunidade, é sobre a superioridade, a grandeza, a infinitude daquele que agora é o sumo sacerdote da igreja, que peleja pela sua vida, que te guarda, que não dormita em nenhum momento, que está com você até o fim. Foi eternamente gerado pelo Pai. E ele vai falando que esse sumo sacerdote é o Filho de Deus, o verbo pelo qual todo o universo foi trazido à existência. Aquele que nasceu de uma virgem pelo poder do Espírito Santo. Aquele que Deus ungiu com seu próprio Espírito com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. É exatamente esse que está ao seu lado, é exatamente esse que intercede por mim e por você na qualidade da sua igreja. Aquele que tem poder para curar o corpo e a alma dos seus pecados. Aquele que disse estar conosco todos os dias da nossa vida até a consumação do século. Você pode não estar sentindo, você pode não estar vendo, sabe, o céu pode estar nebuloso, mas ele, diz a palavra, está com você. Ele é quem venceu a morte, rasgou o véu, rasgou os céus, está à destra do Pai intercedendo por mim e por você. Então, eu e você precisamos ter consciência de quem Ele é. E todas as vezes que eu e você soubermos quem Ele é, nós vamos estar em melhor condição de ser quem nós devemos ser, quem Ele imaginou que nós seríamos. Eles então precisavam saber quem Jesus é, e eu creio que nós também. Antes, diz Jó, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Nós precisamos cada vez mais cultivarmos a nossa comunhão com o Senhor. Em terceiro lugar, para eu e você termos uma fé diligente, isso requer que nós compreendamos a compaixão e a identificação de Jesus conosco. É isso que o escritor sagrado está dizendo. Primeiro, eu preciso ter mais resiliência, eu preciso perseverar. Segundo, eu preciso ser firme na minha confissão de fé. Terceiro, eu preciso compreender a compaixão e a identificação de Jesus comigo. Porque não temos um sumo sacerdote, verso 15, que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado.
E a ideia aqui é uma sensibilidade que o autor quer passar aos seus ouvintes, aos seus leitores. A ideia é de que Jesus é simpático à nossa dor. A ideia é que não há indiferença no Salvador em função das suas lágrimas, sentindo e sabendo qual é exatamente o seu drama. Quando ele chega a Betânia e se depara com a condição que a família de Marta e Maria se encontrava, diz-nos João, capítulo 11, verso 35, um dos menores versículos da Bíblia, diz assim: Jesus chorou diante da morte. Ele não está endurecido diante da sua causa. Quando ele para diante de Jerusalém, Mateus capítulo 22, verso 23, verso de número 37, ele se compadece lamentando e dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja aqueles que lhe foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus pintinhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quisestes. Ele é um Deus que cuida, Ele é um Deus que tem profunda sensibilidade e conhece a sua dor, porque Ele já a experimentou. Nunca em nenhum encontro do Senhor um miserável saiu sem o seu favor, saiu de mãos vazias. E o que o escritor quer passar é que se um sumo sacerdote da linhagem de Arão é capaz de se compadecer do pecador que chega com a sua oferta, precisando ter os seus pecados expiados, prefigurando aquilo que Jesus faria de maneira cabal e definitiva na cruz do Calvário por mim e por você, quanto mais o nosso Salvador, quanto mais Jesus de Nazaré não se identificaria com a sua dor, não sentiria, sabe, a luta que você se encontra, a luta que você está passando. Então ele vai dizer: não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. E isso se repetiu muitas vezes, como disse no início, no meu coração. Não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas. Saiba disso a despeito da situação. Ele continua reinando no trono, Ele continua Senhor absoluto, apesar do encapelar dos mares, apesar de você não estar entendendo absolutamente nada, apesar de você não o sentir. Ele tem os seus olhos, assim como Ele disse para os discípulos passar para outra margem do mar, e lá pelas tantas, alta madrugada, o mar se encapelou e eles se desesperaram. Jesus veio andando soberanamente sobre as ondas e disse: mar, sossega-te, vento, acalma-te, e a hora que for da vontade de Deus, Ele vai intervir na sua vida com mão poderosa, porque Ele é um Deus incapaz de não sentir a sua dor, de não se compadecer com a sua situação. A gente precisa estar convicto disso, a gente precisa estar certo dessa realidade. E por quê? Porque a compaixão é um dos atributos comunicáveis do ser de Deus. Ele não pode se compadecer, porque Ele é um ser marcado intrinsecamente pela compaixão. Ele é amor, Ele não pode negar a si mesmo, Ele não pode deixar de ouvir as súplicas dos seus discípulos. E mais, a doutrina da encarnação, do Verbo, diante do qual todas as coisas foram trazidas à existência. Na plenitude dos tempos, esse Verbo foi tomado de osso, de nervo, de carne, através da pessoa de Jesus. E diz-nos João, no capítulo 1, verso 14, que esse Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a glória do unigênito do Pai,
na sua pessoa. E é exatamente esse Jesus 100% homem que se fez carne e que viveu todas as coisas que eu e você vivemos. É exatamente por isso que ele é incapaz de não compreender você. Você pode ser incompreendido pela sua mulher, você pode ser incompreendido pelos seus filhos, você pode ser incompreendido pelo seu pastor, pela sua igreja, pela sua célula, mas Jesus te compreende porque Ele sabe qual é a sua dor, Ele conhece a densidade da sua luta. Porque Ele diz-nos, o autor sagrado viveu todas essas coisas. A rejeição, quando foi trocado por Barrabás, a nudez exposta à publicidade pela via crúcia que percorreu dentro da cidade, ser cuspido, maltratado, esbofeteado, pelas bofetadas que levou, ser traído com um beijo por aquele que ele amou e amou até o fim. Ele conhece exatamente a dor da sua traição. Ele sabe o que é percorrer o caminho da autonegação, porque fez isso do Getsêmani até o Calvário. Se possível, passe de mim esse cálice, contudo que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ele conhece a sua dor, e se você estiver num processo de autonegação, necessidade de lançar carga ao mar, se abster daquilo que tem pesado a sua caminhada, a sua carreira, Ele sabe exatamente o que você está passando, você pode contar com Ele, você pode dobrar os seus joelhos e suplicar a sua ajuda, porque Ele conhece esse processo. Ele sabe o que é ser pobre, olhar para o outro, ver o outro podendo ir, e você ficando, ver o outro numa condição que você não tem. Ele sabe exatamente o que é a pobreza, porque ele viveu numa família pobre de Nazaré. Então, meus queridos, hoje eu vim aqui só reafirmar a você que Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe do que você está passando. Eu queria fazer algumas considerações finais diante dessas verdades. Primeiro, deixe a publicidade ser consequência do seu quarto secreto. Cultive vida com o seu Criador, cultive vida com o seu Senhor. A gente está sendo tomado por uma ânsia pela publicidade, mas sem respaldo do nosso quarto secreto. Conheça a palavra de Deus. Errais, porque não conheceis a palavra, as Escrituras, nem o poder de Deus. Aqueles irmãos começaram não querendo ir no culto, não querendo congregar, não querendo sentar na escola dominical para aprender da doutrina. Começaram a se afastar dos irmãos, e lá pelas tantas estavam tão endurecidos que corriam o risco de não chegar ao arrependimento. A sociedade só levará a igreja a sério se você levá-la apesar dela. Muitas vezes, eu e você somos desencorajados por uma postura, por uma situação, mas somos desafiados a entender que não somos melhores do que aqueles que muitas vezes nós taxamos e acusamos. Precisamos lembrar daquilo que o pastor Vanderlei diz sobre a Arca de Noé. Estar dentro não é fácil, mas é pior estar do lado de fora. Então não deixe de acreditar na igreja. O que a gente vive aqui, as pessoas não vivem do lado de fora. Olhe para Jesus e você nunca será um desigrejado. Olhe para Jesus, autor e consumador da sua fé. E na busca por uma fé diligente, lembre-se dessas verdades. Empreenda maior firmeza na sua jornada. Conservemos firmes a nossa confissão. Não negocie os seus valores. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Segundo,
Tenha consciência sobre quem é Jesus. Não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Ele é o Filho de Deus. Ele é aquele para quem eu e você precisamos olhar. Ele é bom, misericordioso, justo, santo, santo, santo e nunca vai deixar de nos amar. Nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. E terceiro, compreenda a compaixão e a identificação de Jesus comigo e com você. Ele não está desapercebido à sua dor. Antes, foi Ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Vamos curvar as nossas cabeças? Feche os seus olhos nessa hora. Ecoou no meu coração: não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Eu não sei o que você está passando nessa hora, eu não sei qual é a sua dor, mas eu sei que Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. E a palavra é uma palavra de resiliência, de você ser mais firme, de você ser mais zeloso, de você nutrir comunhão no quarto secreto, de você fechar a porta da publicidade e ganhar tempo com seu Deus dentro do seu quarto, lendo a sua palavra, se embebendo de um pouco mais de espiritualidade, a fim de fortalecer a sua fé, fortalecer o seu coração. Estudando as Escrituras, conhecendo mais a Jesus. Ele não é Moisés, não é Arão. A sua esperança está no Filho de Deus, naquele que rompeu os céus e está à destra do Pai intercedendo por você. E compreendendo que Ele é apaixonadamente compadecido pela sua situação. Um Deus que tem plena identificação comigo e com você, apesar da sua dor, porque Ele a sentiu. E se hoje você está aqui e precisa se derramar, precisa se achegar confiantemente junto ao trono da graça, sabendo quem é o seu sumo sacerdote, sabendo que Ele é compadecido pela situação, queria que você saísse do seu lugar, porque nós vamos interceder nessa noite pela sua vida, vamos pedir uma intervenção do Senhor no seu coração, no sentido de você ser curado, quem sabe, da sua dor emocional, sua angústia, sua depressão, pedindo uma intervenção do Senhor na direção da sua família, situação que fugiu ao seu controle, situação diante da qual você não tem mais nada o que fazer a não ser se colocar diante do Salvador, que está à destra do Pai, intercedendo por você e pedindo: Senhor, intervém. Se é assim, sai do seu lugar, vem aqui na frente, nós vamos ter um tempo de oração nessa hora, a fim de que você saia daqui com o seu coração leve, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, depois orar e depois nos banquetear na ceia do Senhor. Vem trazendo o seu coração, vem trazendo o seu casamento, trazendo a sua vida espiritual, a vida do seu filho, vem trazendo a sua dor, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi Ele tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Por isso Ele pode se colocar como fiel intercessor da sua vida, diante do Pai, pedindo uma mudança, suplicando, ordenando uma diferença no seu coração. Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor.